A paz de Cristo. Dando continuidade a nossas devoções sobre o Credo Apostólico, do primeiro artigo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A origem do mundo. No começo, Deus criou os céus e a terra, conforme Gênesis 1:1. De onde vem este mundo? Como veio a existir? Essas perguntas sempre preocuparam as pessoas de diversos tempos, diversas épocas. Muitos acham que o mundo veio a existir por si mesmo. Outros têm a opinião que o mundo se desenvolveu lentamente após muitos milhões de anos, através de uma teoria da evolução. Todavia, os cristãos, nós aceitamos a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus que não falha. E baseados nessa palavra de Deus, podemos dizer que todas as teorias não passam de especulações humanas. A própria Bíblia nos diz a respeito dos que desprezam seus santos ensinamentos. Eles dizem que são sábios, mas são tolos, conforme Romanos 1:22. Não é a ciência dos que se acham sábios nesse mundo que soluciona o enigma do surgimento do universo, mas é tão somente a Escritura Sagrada que pode dar a resposta correta. E ela nos diz claramente, logo em sua primeira página: no começo Deus criou os céus e a terra. Nesse versículo temos a solução do enigma. E para entendermos isso, não são necessários longos estudos e grande sabedoria. Desde criança podemos compreender isso. Deus falou e assim aconteceu. E foi este mundo que Deus criou para ser a morada do ser humano. Tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a domine, conforme Gênesis 1:28. Assim Deus ordenou aos primeiros seres humanos. Infelizmente, essa terra não é mais o que era originalmente, um jardim de Deus, um paraíso. A maldição de Deus encontra-se sobre ela. Tudo foi transformado em pecado. Mas graças ao bom Deus, temos esse grande consolo, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aquele que crê em Jesus, um dia verá uma nova terra, uma terra que não mais estará debaixo da ira e da maldição de Deus, mas uma terra onde na presença de Deus na presença de Deus há alegria, completa e felicidade para sempre. Amém. Quem é Deus? Deus é Espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quem é Deus? Que ser humano seria capaz de explicar o compreender esse ser supremo? Ouçamos o que nos responde a boca de Deus, ou seja, a Escritura Sagrada, sobre essa pergunta. Em suas viagens pela Terra Santa, o Salvador Jesus chegou a Samaria e parou na cidade de Sicar para um breve descanso. Ali se localizava a conhecida fonte de Jacó. Assentando-se junto a essa fonte, Jesus encontrou uma mulher samaritana que ali tirava água. Essa mulher não tinha um conhecimento correto de Deus. Segundo a opinião dela, a grande diferença entre judeus e samaritanos consistia apenas no fato de os samaritanos adorarem a Deus no monte de Sicar, enquanto os judeus o faziam em Jerusalém. Mas Jesus lhe disse: vocês samaritanos não sabem o que adoram. Então instruiu a mulher, dizendo-lhe: Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ele quis dizer que os samaritanos tinham uma concepção completamente errada do verdadeiro Deus. Elas imaginavam que Deus é como uma pessoa humana que pode ser encontrada em determinado lugar, mas Deus é um espírito, é um ser invisível. É certo que não podemos imaginar e compreender o que é um espírito. Um espírito não tem carne nem ossos. É verdade também que a Escritura Sagrada por vezes nos fala da mão e do braço de Deus, mas devemos compreender isso figuradamente. A Escritura muitas vezes nos fala de maneira humana a respeito de Deus, para que o entendamos melhor. Sendo Deus um espírito que não tem corpo, consequentemente também é invisível para nós neste mundo.
Apesar no mundo que virá, isto é, na eternidade, podemos ver a Deus assim como Ele é. E mesmo que Deus não possua um corpo, Ele não é apenas uma simples força, mas um ser pessoal que realmente existe. Não devemos, pois, cometer idolatria como os que dizem que são indiferentes à maneira como se imagina Deus, desde que o adoremos conforme nossas próprias ideias e convicções. Deus é Espírito e importa que também nós o adoremos em espírito e em verdade. Amém.